outras palavras, falar, porque nós temos um tempo também. Diz assim: respondeu-lhe Jesus e disse: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Pode ser, né? Glória a Deus. É um texto aqui que o Senhor falou aqui com os seus discípulos, e que muitas coisas acontecem e nós não entendemos por que acontece. E ficamos nos perguntando. Então, hoje, o que eu não entendo, eu deixo para que depois o Senhor nos esclareça. E nós lendo, olhando a palavra do Senhor, nós vamos ver algumas pessoas, alguns homens da história, passando por algumas coisas que a princípio não se entende e nem se sabe por quê, porque vai ao contrário daquilo que Deus prometeu para nós muitas das vezes. Porque tem coisas que Deus promete e parece que o caminho vai para outro lado, então eu não entendo nada, eu fico sem entender. Mas, pela palavra, a gente sabe que no momento certo, no momento exato, nós vamos entender o porquê estamos passando por esse processo e por que é que o Senhor permitiu que a sua promessa, ao nosso ver, tardasse a chegar. E muitas coisas a gente não compreende, mas só com o passar dos anos, a passar do tempo, então nós vamos entender. E eu vou começar falando de José. Deus ali fez ali uma promessa nos sonhos que José teve, em que de alguma forma ele comandaria ali Israel, que estava ali florescendo, estava começando a crescer na mão de Jacó, depois da luta que Jacó passou devido ao seu engano, devido à sua, vamos dizer, sua astúcia, né? A gente vê que ali ele enganou ali a Isaac juntamente com a sua mãe, e então ele foi para as terras de Labão e pensou com engano. Então a gente não entende porque quando Deus fala que Jacó, que é o menor, e o maior o serviria, é uma coisa inviável para que a gente entenda. Mas aí eu vejo Jacó passando por um processo terrível até que ele entenda como é que as coisas de Deus funcionam. Porque ele queria sempre estar na vantagem, ele queria estar sempre por cima. E quando eu quero só estar por cima, então eu tenho que ir para baixo, para que eu entenda os processos de Deus. Porque como se Deus entregasse na mão de Jacó, do jeito que Jacó saiu da presença do seu pai, Israel não existiria hoje, eu tenho certeza absoluta. Então Jacó precisou passar por um processo muito grande, tendo ali seu salário mudado por 10 vezes aproximadamente, para que ele depois então começasse ali a formação de Israel na vida de Jacó. E na verdade Jacó se transformou pela luta que ele teve ali com o anjo, a Jacó. E nós temos então que é um processo para todas as coisas. Deus nos fala, Deus nos promete algo, e a gente não sabe por que é que não chegou ainda. A verdade é que eu não estou pronto para poder abraçar aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus falou que ia acontecer na minha vida. Eu não sei se na tua vida Deus já prometeu alguma coisa e não se cumpriu ainda. Uma coisa é certa: enquanto não se cumprir é porque eu e você não estamos prontos para receber. Enquanto eu não estiver pronto para receber, Deus não vai dar. Agora, quando eu estiver pronto, então Deus vai entregar na minha mão aquilo que Ele tem prometido. Hoje está falando de José, a gente pode entender que ele era querido do seu pai, vamos dizer assim, e a gente percebe que José tinha uma certa soberba também no seu coração. E a Bíblia diz então que isso suscitou ira no coração dos seus irmãos, e para completar, Deus dá uma promessa para José, que são os dois sonhos, os olhos dos seus irmãos se prostravam nele, mas o sol, a lua e as estrelas também se prostravam para ele, e Jacó se levanta e fala: escuta, mas quer dizer que então todos nós vamos te servir? E isso eu sei que dependendo do ser humano, dependendo da pessoa, dependendo da irmã, aquilo enche o coração da gente. Aquilo começa a nos encher mais e mais. Mas Deus começa a tratar a partir daí. Quando José
José vai e manda então aos seus irmãos ali, planejando então tirar a vida de José. E José então se encontra com eles e Rubem se levanta e fala: vão matar José. Os irmãos conhecem, tem a história, não vou contar. Mas José é vendido ali para os ismaelitas. Os ismaelitas vendem José ali no Egito, vai parar no palácio de Potifar. Tá? Os irmãos veem que a história de José está toda ao contrário daquilo que Deus falou. Nada está dando certo, está tudo errado. E às vezes o que Deus prometeu para você parece que está tudo errado também. Mas não está errado, não. É Deus tratando a tua vida, tratando a minha vida, tratando a nossa vida. Porque enquanto eu não estiver da forma que Deus quer, Ele não vai entregar nada na minha mão. É verdade. E José, dentro do palácio, ele foi tentado por aquela mulher que os irmãos sabem muito bem disso, e ele foi parar dentro do calabouço, que foi pior ainda. Porque a princípio ele é vendido, Potifar o compra, e ele vai para dentro do palácio, tá bom. Mas não era isso que Deus queria. Ele foi para lá no calabouço ele aprendeu que ele estava também numa situação muito difícil com aqueles homens que estavam ali, certamente que deveram, por isso estavam ali, ou no caso do copeiro e também do padeiro. E ali ele interpreta os sonhos dos dois, e a gente sabe que, na verdade, o copeiro viveria, mas o padeiro certamente morreria com essa interpretação de José para com aqueles dois homens. Só que José pediu algo para o copeiro, falou: olha, quando você estiver na presença do rei, você se lembra de mim. Mas ele esqueceu. Nós, seres humanos, esquecemos. E talvez não tivesse nem meio de falar para Faraó para se lembrar de José que estava lá. Mas o nosso Deus não esquece. E tudo isso é um tratamento que Deus estava ali fazendo com José. Porque, irmão, como é que José seria alguma coisa se não tivesse conhecimento daquilo que ele ia ser? Então, enquanto eu não tiver conhecimento daquilo que Deus quer para mim, eu vou continuar sendo tratado para que eu venha entender aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer me entregar. Irmão, o que Deus quer para você, se é grande, é porque Deus quis ser grande, se é pequeno, é porque Deus quis ser pequeno. Mas uma coisa é certa, a promessa de Deus ela vai se cumprir. Mas nós temos que José, ficando ali, preso, Faraó tem os seus dois sonhos. José sobe do calabouço e interpreta os sonhos ali então de Faraó. E a situação é 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, os irmãos sabem muito bem disso. Mas José já estava sendo tratado, José já tinha entendido algumas coisas, mas o coração de José ainda estava elevado ainda. E ali veio a seca por toda aquela circunvizinhança ali, por todos os lugares ali onde chegou a seca, até que chegou lá onde estava Jacó também, onde estava Israel, no caso, que seria Jacó. E aí então começaram a vir pedir coisas para José. José ficou ali como governador do Egito. Só que José precisava ser tratado ainda, porque os 7 anos de escassez que viria seria tratamento na vida de José. Que a gente percebe que 7 anos José ficou ali na mordomia tremenda, ele que mandava, saía, e entrar, tudo passava pela mão dele, e com a astúcia, com a graça de Deus, com a sabedoria que Deus o deu, ele comprou ali quase que todo o Egito, fazendo troca de comida. Ele comprou quase completamente o Egito, a troca de alimento, depois que então veio a seca. E a seca chegou também lá onde estava Jacó. E ali seus irmãos começaram a ir. Mas eu quero que os irmãos entendam que em toda essa trajetória, José conheceu o calabouço, José conheceu o palácio, José sabia entrar e sabia sair, José sabia tratar as pessoas, José sabia como dividir as coisas também. E com o passar do tempo, ele se dá a conhecer para os seus irmãos. E ali seus irmãos, ali atemorizados, porque eles bem sabiam o que eles tinham feito com José. Mas a José faz uma declaração muito gloriosa, e nós vamos entender agora o porquê que ele não está falando que não chegou na tua mão, porque você não está perguntando, peça para Deus preparar você. Porque irmão, tem pessoas, tem irmãos, tem servos de Deus que, se Deus der um pouquinho a mais, ele muda de fisionomia, ele muda de estrutura, ele muda
nós vemos então que José se dá a conhecer para os seus irmãos e ali apavorados, pensando que José era se vingar, porque na verdade bem que mereciam. Mas depois de toda essa trajetória, a frase de José declara que até aquele exato momento ele não tinha entendido por que ele passou por tudo aquilo. Aí se declara aos seus irmãos para não ficarem apavorados, não ficarem com medo, porque hoje eu entendo. Porque é que o Senhor permitiu que tudo isso acontecesse para que vocês estivessem aqui hoje também. Para que eu pudesse estar aqui para servir de mantimento, dar alimento para todos vocês. Ou seja, se ele queria dizer, se eu não estivesse aqui, certamente que isso não poderia estar acontecendo nos dias de hoje. Então, os irmãos compreendam que nós passamos por dificuldades para que a gente venha aprender a quando a bênção de Deus chegar, nós estejamos prontos e saber administrar aquilo que Deus nos deu. Eu sou 5 minutinhos para. Nós olhamos para um outro homem chamado Davi. Davi era aquele homem que era cidadão, um rapaz jovem que tomava conta das ovelhas do seu pai. Samuel foi lá ungiu ele a rei. Só que o interessante é que ele foi ungido a rei, ele voltou para onde? Ele voltou para apacentar as ovelhas do seu pai, Jessé. E quando ele morreu no tempo, Saul, ele começou a ser atormentado por Deus, com permissão do Senhor, por inimigo, e ali atormentava ele, e ele ficava dizendo que louco, e ele precisava de algo que o acalmasse. Davi já era rei, Davi enfrenta Golias, mais um ponto para ele também. Mas nós vemos que Deus permite que Davi entrasse dentro do palácio, porque Davi ia sair de onde estava as ovelhas do seu pai, ia ser rei de que maneira? Ele não sabia nada, ele não sabia de guerra, ele não sabia como entrar, ele não sabia como sair, ele não sabia como andar, ele não sabia nada, ele sabia cuidar de ovelha, e tinha o coração voltado para Deus, e tinha vencido o leão, tinha vencido a Golias, tinha vencido o urso, mas ele não sabia pegar nem sequer uma espada. Então ele podia ser rei, não sabia comandar, não sabia dar ordem. Ele recebia ordem, mas sabia dar ordem, ele não sabia. Ele não sabia se portar diante do povo também. Ele não sabia nada, como é que ele poderia ser rei? Rei ele já era, mas aclamado pelo povo não, porque ele não estava pronto. Porque os irmãos entendam isso. Enquanto eu não estiver pronto, irmão, eu não vou alcançar aquilo que Deus pode me dar. Eu conheci muitos, o apóstolo me conheceu. Não, se o Senhor me der um carro, é para a obra de Deus. A primeira coisa que fazia era sair primeiro da igreja, sair para não levar ninguém. Então, nós não recebemos a Deus por causa da nossa oração. Talvez você está pedindo algo para o Senhor faz tanto tempo, mas será que você está pronto para receber o que Deus tem para te dar? Será que teu coração vai continuar o mesmo? Eu peço ao Senhor que Ele me dê um coração novo, melhor que esse. Porque quando o Senhor me der alguma coisa, eu possa continuar com o mesmo coração. Porque alguém bate nas minhas costas e fala, pastor, você tem 2 igrejas, você tem isso, você tem aquilo, eu falei, está aí. Se eu morrer, vai ficar tudo aí? A minha obrigação que eu tenho com Deus é fazer a obra dele, o demais ele quer crescer. Por isso que ali no capítulo 6 de Mateus fala, o Senhor ele vai me acrescentar tudo aquilo que eu preciso. Mas Davi, ele foi para dentro do palácio, ali com Saul, não foi para fazer alguma coisa, ele foi lá para tocar água, para ver se acalmava ali Saul, para ver se a Saul se acalmava. Então quando Davi dedilhava ali a sua harpa, o espírito dali se acalmava, Davi se acalmava, Saul se acalmava, e mas com isso Davi foi aprendendo como é que funcionava ali dentro. Ele estava ali tocando, ele estava vendo as ordens que Saul dava, ele estava vendo como os criados chegavam até Saul, como é que os subordinados chegavam até Saul, como é que Saul tratava cada um, como é que ele comandava e mandava para a guerra,
Porque, irmãos, vejam que eu não percebo Davi se ensoberbecendo, porque ele poderia bater no peito e falar: eu já sou rei mesmo, então o negócio é derrubar Saul, vamos acabar com Saul, porque eu já sou rei da parte de Deus, então acabou. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Alguém pergunta por que isso? Porque quando Davi errava, ele falava: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho mesmo, eu sou fraco. Então Davi, ele conseguia mover o coração de Deus dessa forma, e ele tinha humildade dentro do coração dele para poder falar: Senhor, eu errei mesmo, mas eu não vou sair de perto do Senhor não. Aleluia. Eu falhei mesmo, mas eu não vou sair daqui não. E um dos seus piores pecados foi quando ele se casa com Berseba e manda matar então ali o esposo de Berseba, porque ele mandou matar. Indiretamente ele mandou, porque ele mandou colocar feita a batalha e morrer na retaguarda de Urias. Então o pior pecado, até nesse pior pecado, ele pagou o preço dele. Mas mesmo nesse pior pecado, lá no Salmo de 51, ele falou: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Quer dizer, eu estou todo estragado, eu sei que o Senhor pode fazer. Então Davi, ele tinha um coração voltado para Deus, e ele dentro do palácio ali, ele aprendeu tudo que ele devia aprender. Ele se tornou rei antes, mas depois ele foi rei total, aclamado pelo povo, porque assim Deus havia determinado. Então, Deus vai te aclamar sim no meio de todos, mas quando você estiver pronto, quando eu estiver pronto. Porque tem algumas coisas que eu olho, eu falo: não, para mim não daria. Talvez vai dar para meus filhos, para minhas filhas, como é nos dias de hoje, mas para mim não daria. Eu não teria condição de fazer o que eles estão fazendo. Então, eu entendo. Então, quando eu olho para um ministério que tem milhares de pessoas, será que eu vou estar pronto para cuidar de todo mundo? Se eu não estou pronto, então eu não vou ter. Então, eu tenho que estar pronto para cuidar de todo mundo. Nós temos até a igreja do Jardim Princesa, tem a altar que está sendo construído um templo grande, mas quem está cuidando de tudo isso, eu estou perto, mas quem está na frente são meus filhos. Então, quando estiver tudo pronto, eu sei que eu estou pronto para cuidar do rebanho, eu sei que eu estou pronto para ajudar o rebanho a subir para o céu, mas nessa parte de administração que está sendo feita ali, talvez eu estivesse pronto. Então eu tenho que continuar caminhando e me apresentando a Deus para que eu esteja pronto, para quando Ele me colocar naquilo que Ele tem proposto para mim, que eu possa executar com destreza como Ele quer, que você possa ter entendido o que o Senhor quis falar nessa noite. A gente poderia ficar mais, mas é o suficiente, tá? Eu não sou muito falado que nós vamos compreender, mas guarda isso: enquanto você não estiver pronto, a promessa de Deus não vai chegar. Então peça para Deus mudar o seu coração, peça para o Senhor transformar a sua vida, e todo erro que você cometer, que você errar, porque nós erramos de várias maneiras, mas Senhor, eu errei, me ajuda a não errar mais. Senhor, eu briguei lá no trânsito, ajuda a não brigar mais. Senhor, ajuda a não falar mais nada quando alguém me fechar, e assim por diante. Quando a vizinha me aborrecer, Senhor, que eu possa amar, como já foi falado aqui hoje. E aí Deus vai poder conceder o desejo do teu coração. Porque Ele tem prazer, diz o Salmo 37, fala isso, que o Senhor tem prazer em conceder o desejo do meu coração. Mas eu tenho que estar pronto para receber isso. E como eu falei a princípio, quando aumentar das nossas riquezas, não terás nela o teu coração. Se Deus quer te abençoar de sua maneira, aumentar a sua riqueza terrena, teu coração tem que estar pronto. A tua vida tem que estar pronta. Você tem que continuar sendo a mesma pessoa que você é hoje, ou melhor ainda. Nunca queira voltar a retroceder, mas sempre queira crescer, ser melhor do que nós somos no dia de hoje. Porque eu peço ao Senhor todo dia: Senhor, me muda, me transforma, porque eu preciso. Porque eu olho para a palavra de Deus, olho ali para a Lamentações de Jeremias, eu vejo lá no finalzinho uma frase assim que para mim, ele fala: Senhor, converte-nos e nós seremos convertidos. Irmão, o que precisava mais converter na vida de Jeremias? Me explica. Mas mesmo assim você nos converte. Aleluia. E nós seremos convertidos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. As palmas ao Deus.
igreja Refúgio de Fortaleza e também gravadora também, nosso amigo, que Deus te abençoe. Palavra boa, amém? Palavra vinda dos céus. Deus abençoe o Senhor, o seu ministério, a sua esposa, a sua Cristina, enfim, todos os teus filhos, os seus genros, os seus netos. Quando eu vou na sua casa lá, é uma benção, né, Cristian? 28 netos. Quantos netos? Um bisneto e 28 netos. Já pensou, Alex, quando tu chegar a esse ponto? A preta e o. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe. E a minha assim mesmo. Deus abençoe.